Olá, queridos, graça e paz. Estamos de volta, nosso programa Vida Abundante. E hoje nós estaremos falando um pouco mais sobre inteligência emocional. E o que a inteligência emocional pode nos ajudar no dia a dia, nas nossas relações, no nosso lidar conosco mesmo e com tantas outras dificuldades que nós enfrentamos para vivermos uma vida abundante, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estaremos hoje falando a respeito, dentro da inteligência emocional, do primeiro pilar, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é extremamente necessário para nós conhecermos a nós mesmos, conhecermos as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, para nós nos entendermos como pessoa, e isso vai nos ajudar nas nossas relações várias. Então nós precisamos lembrar que o autoconhecimento ele consiste exatamente de olharmos, ter um olhar de dentro para fora. É interessante que na prática clínica, quando você pergunta a alguém, você se conhece? Claro que automaticamente as pessoas dizem, claro que eu me conheço, né? Eu sei quem eu sou. Mas à medida que nós vamos nos aprofundando na prática clínica, na psicologia, com esse paciente, nós vamos vendo, e ele especialmente vai vendo, quantas coisas ele não sabia a respeito dele mesmo. Quantas coisas ele vai descobrindo no processo do autoconhecimento. Então, nessa caminhada, ele vai se descobrindo por que ele faz isso, por que ele pensa dessa maneira, por que ele reage daquela maneira. Tudo isso tem a ver com a sua vida, a sua construção de vida. Aquilo que ele recebeu durante a sua infância, os valores, a moral, né, e tantas outras coisas, os limites que foram lhe dados ao longo da sua construção. Então, tudo isso vai compondo um ser humano complexo. Nós somos complexos. E, dentro dessa complexidade, nós vamos aprendendo a identificar cada área da nossa vida. Então, muitas pessoas tomam atitude sem saber por que elas estão tomando. E isso faz parte do autoconhecimento. E para nós termos uma inteligência emocional e uma inteligência saudável, relações saudáveis, nós precisamos mergulhar no autoconhecimento. Precisamos procurar conhecer o nosso temperamento. Qual é o nosso temperamento? Qual é o seu temperamento? O seu temperamento influencia muito as suas relações. Nós, por exemplo, temos a relação ou a teoria dos 4 temperamentos, que é o mais comumente usada: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. E dentro desse quadro você vai se identificando, lembrando que nessa busca pelo seu temperamento, você se conhecer, ninguém é 100% um temperamento. Nós temos características predominantes do temperamento, mas temos características de outros temperamentos. Conhecer o nosso temperamento nos ajuda, porque você vai entender ali o que são seus pontos fortes, mas também quais são os pontos fracos. E você pode trabalhar esses pontos fracos. Uma coisa muito boa, que eu sempre comento isso na prática clínica, é que o nosso temperamento ele não é determinante. Ou seja, não é porque você tem esse temperamento, você precisa tê-lo até o final da sua vida. Não. Nós podemos transformar, nós podemos mudar comportamento, maneira de pensar e até mesmo o nosso temperamento. Por quê? Nós podemos trabalhar aqueles pontos que são deficitários, aquilo que nós chamamos de defeitos ou pontos fracos, para que você melhore naquelas áreas. Um exemplo disso é uma pessoa extremamente tímida, melancólica, que não consegue falar em público, não consegue se expressar, não consegue manter relações interpessoais saudáveis. Essa pessoa, através de um trabalho de autoconhecimento, através de técnicas, através de trabalhos psicológicos, ela pode vencer essa timidez, porque isso atrapalha a sua vida relacional, profissional. Então, tudo isso ajuda nesse processo do autoconhecimento.
Então, conhecer o seu temperamento faz parte de um autoconhecimento. Conhecer a sua personalidade faz parte do autoconhecimento. Ou seja, a maneira como é construído os seus pensamentos, a nossa cognição, tudo aquilo que nós pensamos, por que pensamos dessa maneira? O que nós trazemos de bagagem, de vida e que influencia a nossa maneira de tomar decisões e de nos relacionar com as pessoas. Então, conhecer também a nossa personalidade vai nos ajudar a nos conhecer pessoalmente. Conhecer a história de vida, da onde você veio, quem te criou, quais foram os valores, quais foram os limites que foram impostos. Será que você sofreu algum abuso? E quando nós falamos de abuso, não é apenas abuso sexual, mas abuso moral também, né? Outros abusos. Será que você foi privado de alguma coisa? Isso tudo influencia a sua vida. Tudo isso faz parte do seu eu. E você precisa conhecer profundamente o seu eu para poder ser uma pessoa saudável, construir relacionamentos saudáveis. Então, o autoconhecimento, queridos, é o primeiro grande pilar da inteligência emocional. E esse pilar vai se constituir exatamente porque a partir dele nós teremos os demais pilares que vão nos ajudar a manter relacionamentos saudáveis, a manter uma vida emocional saudável. E o nosso objetivo, uma vida abundante. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nos conhecer a nós mesmos, mas também para amar o próximo, como a nós mesmos. E eu vejo muita dificuldade de pessoas em cumprir o mandamento de Jesus por isso. Quando Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo, as pessoas não se aceitam, as pessoas não se amam como elas são, como Deus as fez. E aí vem uma grande dificuldade. Ora, se eu não me amo, não me aceito, como eu vou fazer isso com outra pessoa? Eu não faço. Eu tenho dificuldade. E aí eu não consigo manter um relacionamento saudável. Então, um autoconhecimento e uma busca interior é importante para nós também mantermos relacionamentos saudáveis que vão, com certeza, transformar a nossa vida numa vida abundante. Deus abençoe a sua vida, Deus te fortaleça e busque cada vez mais conhecer a si mesmo para poder ser bênção, ser abençoado e ser bênção na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Um grande abraço.